Monsterverse está cheio de todo tipo de vida selvagem maluca, desde as maiores e mais extremas até aquelas que quase parecem que poderiam realmente existir na vida real. Como nada acontece no Monsterverse agora, talvez seja o melhor momento para fazer uma escala de poder com suas criaturas mais notáveis. Este vídeo vai classificar quase 40 criaturas do Monsterverse, da mais alta à mais baixa na hierarquia. Sendo direto, não vou usar todas as criaturas do Monsterverse, apenas as que achei mais memoráveis e parecidas com titãs, pelo menos por agora. Se vocês gostarem e apoiarem o vídeo, posso fazer uma continuação com as criaturas restantes ou monstros de outras franquias. Este vídeo não será super editado, mas espero que vocês e as 3 garotas assistindo aproveitem e participem da discussão nos comentários. Se gostarem desse tipo de vídeo, continuarei aprimorando o formato, mas por enquanto vamos lá. Estamos prestes a chegar no ranking, então não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não fez isso e vamos nessa. Como estou fazendo as coisas diferente aqui, conheça minha lista. Como eu sou um grande fã da National Football League, vai Águias, vou colocar um pouco de linguagem esportiva nessa escala de poder. No topo estão os principais, as estrelas, os titulares. Chamo isso de nível ápice. Depois vem os segundos. Esses são os que são bons o suficiente para serem titulares do time, mas nunca conseguirão realmente competir com os indivíduos do ápice sem muitos fatores externos envolvidos. Depois há os terceiros, que participam do Conselho dos Monstros, mas ainda não são titãs, sendo chamados de titãs menores. Finalizando nossos níveis normais com os 4, esses são, de certa forma, os verdadeiros reservas do time. A equipe ou o Monsterverse precisa deles, mas é provável que nunca subam mais na hierarquia do que estão agora. Então temos os misteriosos desconhecidos. Titãs e monstros da franquia podem ser conhecidos por nome, mas muitos não sabem o que fizeram ou fazem hoje. Para os mais jovens, parece que nada antes de 2010 existiu. Só estou brincando. Sou velho. Talvez eu mude os nomes desses níveis futuramente, mas por enquanto, começaremos pela base da hierarquia. Os desconhecidos. Eu sempre adoro um bom mistério. Aqui temos Mokili Mbembe, Tifão ou Typhoon, não sei ao certo a pronúncia no Monsterverse. Baphomet, Leviathan, Sekhmet, Bunip, Mardger, Yamato no Orochi e Quetzalcoatl. Há tão pouca informação sobre esses titãs que não dá para classificá-los corretamente. Nem sequer existem boas imagens deles disponíveis para usar. Eu tive que pegar um apatossauro de Jurassic World e fazê-lo cuspir fogo para virar o Mokili Mbembe, e estou usando um conceito do Ghidorah para o Yamato no Orochi porque faz sentido. Tudo o que sabemos sobre esses indivíduos é que conseguiam facilmente lidar com humanos que tentavam contê-los, o que não é o melhor critério para classificar criaturas quase indestrutíveis, mas acredito que, com mais informações, provavelmente estariam na categoria 2 ou 3. Titãs medianos e criaturas letais para humanos, mas não tanto para titãs alfa. Agora vamos à parte principal do vídeo, os 4 figurantes dos titãs do Monsterverse, incluindo os cães de guerra. Agora, em grupo, essa espécie pode ser extremamente mortal, capaz de derrubar até os maiores titãs, mas individualmente eles realmente não são tão impressionantes assim. Eles se parecem mais com animais do que com titãs, o que também vale para o próximo indivíduo. O espreitador de espinhos é um caçador mortal da Terra Oca, mas diante de titãs, o melhor é manter distância. Depois, há a espécie rastreador de crânios. Vou mencionar que Ramarok, o grandão da Ilha da Caveira, não é típico da espécie. Ele cresceu tanto porque ficou preso lá, sem ameaças ou predadores, e não teria atingido esse tamanho sem esses fatores. Acho que os rastreador de crânios nem são considerados titãs na lore do Monsterverse, então colocá-los nessa categoria é adequado. Assim como as próximas criaturas, os morcegos de guerra, essas criaturas quase alcançaram outro nível após darem trabalho para Kong na Terra Oca, mas se ele soubesse lidar com os morcegos de guerra, foi seu primeiro contato com essa espécie.
Eu acho que ele teria levado vantagem com muito mais facilidade. Os morcegos de guerra são muito parecidos com os rastejadores de crânio. Perigosos, mortais, mas não são titãs. O próximo é uma surpresa. Zuko, ainda criança com nunchaku, está em posição baixa, mas pode subir na hierarquia dos titãs no futuro. A última criatura do Monsterverse nesta lista é Doug. Não fiquem bravos, pessoal. Essa espécie pode até esconder um poder secreto para virar o Alpha Supremo, mas provavelmente não. Doug entende bem o que as garotas gostam, mas fora isso, ele realmente pertence a esse nível. Em seguida temos o nível 3, os titãs menores, que basicamente servem de saco de pancadas para os indivíduos de classificação mais forte. Começamos com os Mutos, a fêmea, o macho e a rainha, já que não vimos ela agir, para sugerir que esse indivíduo é mais forte que a fêmea do primeiro filme. Godzilla derrota facilmente um Massive Unidentified Terrestrial Organism sozinho, mas juntos eles realmente deram trabalho para ele. Lembre-se que essa espécie evoluiu na história para derrotar a espécie Gojira. E ainda não terminamos com os Mutos, vamos voltar a falar deles mais tarde neste vídeo. Em seguida temos o Kraken, um titã que muitos de vocês talvez nem conheçam, porque eu acho que muita gente realmente não assistiu ao desenho animado Ilha da Caveira que foi lançado. Não dá pra negar que essa criatura foi uma grande ameaça para Kong e a ilha, dando a ele uma luta real no final da série. Eu acho que estar exatamente aqui nesse nível é perfeito para o Kraken. E então temos Tiamat. Agora não dá pra negar que Tiamat poderia estar mais bem colocada do que isso, especialmente quando você leva em consideração a batalha que ela teve com Godzilla, sabe? Não no filme, mas aquela dos quadrinhos. No fim, não coloquei Tiamat mais acima, porque acho que Godzilla merece mais que uma luta de 10 segundos pra estar melhor aqui. Em seguida, temos um coadjuvante da Tiamat daquele jogo do Monsterverse, que ninguém lembra, Abaddon. Para humanos e para a vida terrestre, isso é assustador e muito mortal, uma aranha gigante da morte. Mas já vimos como Kong pode facilmente fazer com que Abaddon simplesmente vá embora. Tenho quase certeza de que Godzilla esmagaria esse inseto em segundos. Mesmo que Godzilla esmagasse Nakika até a morte, acredito que ele conseguiria voltar. O titã que pode morrer e depois voltar à vida, de certa forma. Essa habilidade é incrível, mas como esse titã foi capturado e contido pela humanidade, ele não vai subir mais no ranking. Depois coloco Amulet nos 3, um monstro excêntrico. Amulet conseguiu facilmente derrotar o próximo titã dessa categoria, Behemoth, mas no fim das contas, esses dois acabam desempenhando um papel parecido no grande esquema do Monsterverse, sendo mais titãs ambientais do que aqueles que realmente vão lutar pelo título de ápice. Godzilla basicamente tratou os dois como crianças, que estavam brigando e facilmente os separou, então acho que a posição deles nessa categoria faz muito sentido. Depois temos o dragão Ion, o grande vilão titã, acho que dá pra dizer, da série da Monarch. Esse titã teve uma luta muito legal com o Godzilla no final da série e conseguiu realmente causar algum dano no grandalhão, então isso é impressionante, mas no fim das contas era só uma questão de tempo até o Godzilla acabar com esse inimigo. O próximo nesse nível é o Matusalém. Sobre o Matusalém a gente não sabe nada, não vimos ele desde Rei dos Monstros e provavelmente nunca mais vamos ver. Se esse titã tivesse sido realmente desenvolvido, com uma história de fundo de verdade e, sei lá, habilidades e tudo mais, acho que ele poderia facilmente estar até na categoria ápice. Ele meio que tem aquela vibe do Godzilla e da Shimo, afinal de contas, mas no fim das contas, nunca saberemos, e é por isso que estou deixando o Matusalém bem aqui. E aí tem a Scylla. Uma titã que enfrentou Godzilla várias vezes e sempre apanhou, até virar aquela gosma do Nickelodeon. Scylla tinha o coração de uma titã que merecia estar em uma posição mais alta, mas no fim das contas, deveria ter sabido o seu lugar. Bem ali no terceiro lugar. Muito bem, pessoal, chegamos à Elite, o segundo lugar. Os titãs que vão desafiar os alfas e dar trabalho para eles. Acho que vocês conhecem o primeiro, Kong. Agora, não estou dizendo que Kong não faz jus ao status de Apex. Ele é claramente a estrela do Monsterverse atualmente, goste ou não. Sabemos que Kong tem coração de campeão e alma de rei, mas sem seu machado ou manopla, sejamos sinceros, ele não é um titã Apex no Monsterverse. E aparentemente Dagon também não é o parente do Godzilla que eu acho que ainda existe no lore do Monsterverse, espero.
Naturalmente você pensaria que um indivíduo da espécie Gojira estaria no nível mais alto possível, mas como Dagon, você sabe, deixou de viver, não sei se posso colocá-lo lá. Ainda gostaria de ver mais do passado do Godzilla e Dagon. O próximo é o Rodan. Sempre desafiante, mas nunca alcançando o topo contra a maioria dos titãs do Monsterverse. Rodan talvez pudesse vencer, mas sempre que enfrenta titãs realmente poderosos, não consegue superar o desafio, como aconteceu com Camazotz. O próximo monstro é Camazotz. Na única vez que tentou enfrentar Kong e conquistar o mundo, você deve lembrar como isso terminou. Ele foi derrubado por um estrondo sônico de um jato e levou um soco do Kong, caindo em um buraco, mas ainda assim foi quase derrotado pela humanidade. Se não fosse por isso, acho que o Camazotz poderia estar entre os titãs de topo, pois consegue mudar o mundo ao redor, igual a outro nesse nível sobre o qual falaremos em breve. O Rei Cicatriz pensa que é um dos titãs de topo, mas sabemos que não é. Sua agilidade e movimentos de luta impressionam, mas no fim ele só serve de saco de pancadas. No novo filme Império, penso se o Rei Cicatriz sabia sobre esse Kong ancestral que é o próximo da lista. O rival... Tudo o que sabemos sobre esse Kong em particular é que, lá atrás, quando Godzilla ainda era meio jovem, ele basicamente deu uma surra nele, ou fez algo que fez com que Godzilla ainda tivesse um certo medo dele, e pensasse nele milhares ou milhões de anos depois. Viver de graça na cabeça do Godzilla já diz muito. Esse Kong rival era um brutamontes. Talvez até mais forte do que o Kong. Por fim temos Shinomura, que novamente não tenho certeza se ainda existe no universo Monsterverse, mas vou assumir que sim para este vídeo. Esse monstro não matou nem venceu o Godzilla, mas o Godzilla também não o derrotou. Uma bomba atômica foi usada para matar essa criatura, sendo uma das raras vezes em que a humanidade no Monsterverse derrotou o grande monstro. Se tivesse causado mais dano ao Godzilla, talvez ficasse melhor no ranking. Vamos terminar com um grande estrondo. Os Titãs Apex são os próximos e ideais para iniciar seu time. Muitos são autoexplicativos e não quero me aprofundar, mas vocês sabem que o Godzilla está no topo da lista. Eu preciso mesmo explicar por que ele está aqui em cima? Não, na verdade não, vocês sabem. E como o Shimo conseguiu basicamente ser igual a um Godzilla que aparentemente estava 20 vezes mais forte do que era nos filmes anteriores. Sim, Shimo também está nesse nível, e se tivesse o espírito agressivo e a atitude do Godzilla, provavelmente seria o titã mais forte do Monsterverse até agora, mas ela é mais amante do que lutadora, e talvez isso seja melhor. E não podemos esquecer do único titã que realmente matou um membro da espécie Gojira, o Muto Prime. Enquanto temos restos aleatórios de membros da espécie Gojira na Terra Oca, mortos sabe-se lá por quem, nós sabemos especificamente que o Muto Prime matou Daegun em uma batalha anterior. Na lore do Monsterverse, pelas imagens, nem parece que foi uma luta tão difícil. Mesmo contra o Muto Prime, Godzilla quase perdeu, só vencendo com ajuda humana. Por isso, faz sentido o Muto Prime estar aqui. Se o Rei dos Monstros está nesse nível, a Rainha, Mothra, também precisa estar. Ela sempre morre e volta à vida. Tenho quase certeza de que esse titã é imortal e provavelmente está conectado à própria vida, mais do que qualquer um desses outros titãs. Se há um titã que podemos considerar realmente um deus, é a Mothra. E ao falar de deuses, não podemos esquecer dos demônios. Ghidorah é absolutamente um titã alfa. Foi preciso tudo de Godzilla, da humanidade e da Mothra para finalmente derrotar Ghidorah. Obviamente, Ghidorah tem suas fraquezas, não consegue lutar direito na água e claramente Shima conseguiu derrotá-lo antigamente, mas este é um titã destruidor de mundos e naturalmente é um alfa, então no próximo é um pouco diferente. Pode ser uma surpresa, mas no fim das contas, nenhum Kong individualmente, mas sim a espécie Kong como um todo, está definitivamente no nível alfa. Os Kongs são relativamente fracos, basicamente humanos gigantes e fortes, certo? Podem morrer de várias coisas que outros titãs, como Godzilla, não morreriam. Você sabe, Godzilla leva um tiro de foguete e fica de boa. Se o Kong fosse atingido por uma chuva de mísseis, provavelmente morreria. Por isso, isso nunca aconteceu. Em nenhum dos filmes até agora, mas quando você tem vários indivíduos da espécie, dezenas, centenas, talvez até milhares deles, sim, eles vão basicamente fazer o que quiserem e nada vai ficar no caminho deles, exceto talvez o Godzilla de alguma forma.
Só imagine se a espécie Kong pudesse continuar evoluindo e crescendo dentro desse universo fictício, e eles eventualmente se transformassem em humanos gigantes capazes de criar todo tipo de armadura e armamento e fossem tão inteligentes quanto a gente, mas você sabe, titãs. Assim como os humanos seriam classificados bem baixo no mundo real, quando se trata de um cenário tipo Totem, você dá para a gente nossos polegares, nossos cérebros grandes, nossas armas e tudo mais, o que podemos criar nos eleva para aquele nível mais alto, e o mesmo pode ser dito para a espécie. E para finalizar esse vídeo de escala de poder, temos o Mechagodzilla, que, bom, eu não sei se a gente pode realmente contar um robô como um verdadeiro titã, mas obviamente, já que esse é um monstro com muita tradição nessa franquia, faz sentido a gente contar mesmo assim. Um Mechagodzilla totalmente energizado e completo provavelmente é a coisa mais forte já vista no Monstaverso. Mechagodzilla está sem dúvida na categoria Apex, independentemente de suas ações. É isso, pessoal. Esse é meu ranking dos níveis de poder de alguns titãs e criaturas do Monstaverso. Gostou de como organizei tudo? Mudaria algo? Comente abaixo. Espero que tenha gostado do vídeo. Mesmo sem muita edição chamativa, me diga como posso melhorar esse formato. Como eu disse, compartilhe o vídeo. Se tiver muitas visualizações, farei mais vídeos assim se vocês gostarem. Obrigado por visitarem a Dangerville. Aqui foi o Jacob. Até o próximo vídeo.